ele surgiu no contexto da Reforma Protestante. Nesse período você vê que havia muitas contestações com relação aos dogmas da igreja e contestações com relação à própria estrutura da igreja. O anglicanismo, mais especificamente, surgiu em 1534 na Inglaterra, com o monarca Henrique VIII. No caso do Henrique, ele era da dinastia Tudor e ele tinha um desejo obsessivo, digamos assim, por ter um filho homem, para poder ter um herdeiro homem. E ele se casou várias vezes, mas ele só tinha menina. Então, como ele era muito fiel à Igreja Católica, ele foi ao Papa e pediu permissão para se divorciar da esposa dele, para poder se casar com Ana Bolena e tentar ter um filho homem. O Papa negou e, como consequência, Henrique VIII rompeu as relações com a Igreja Católica Romana e expulsou a Igreja da Inglaterra e secularizou, ou seja, estatizou os bens da Igreja. Isso, inclusive, possibilitou que a Inglaterra tivesse uma maior liberdade econômica ao longo dos séculos. Um dos fatores pelos quais a gente fala que ela se tornou uma potência por tanto tempo. O anglicanismo foi legalizado, foi realmente criado a partir do ato de supremacia, que era um documento que legitimava a criação do anglicanismo, estabelecendo como líder religioso o patriarca, ou seja, o próprio rei, permitindo o divórcio e sendo contra a adoração de imagens. Embora o Henrique VIII, uma das justificativas que usem tenha sido que ele rompeu com a Igreja Católica para poder se casar com a Ana Bolena e ter um filho homem, o principal fator que os historiadores defendem é que o real motivo foi que Henrique VIII ele queria se apropriar dos bens da Igreja. E o fato do Papa ter negado o divórcio a ele foi o principal fator que permitiu ele expulsar a Igreja e fundar o anglicanismo. Tanto que ele chamou muitos dos bispos e membros religiosos da Igreja Católica, que eram fiéis a ele, para organizar, digamos assim, e fundamentar a religião recém-criada. A religião anglicana veio para a região de Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta do século XVIII com a exploração do ouro. Alguns ingleses vieram, então a Igreja Anglicana Britânica achou bom mandar alguns dioceses, padres, para a região das Minas. E com isso começou a surgir algumas igrejas e algumas comunidades anglicanas aqui. E a mais antiga que sobrou, porque as outras foram demolidas, destruídas, a mais velha que sobrou foi a de Nova Lima, a São João Batista. Com a nacionalização do ouro aqui nas Minas Gerais, no Brasil, muitos descendentes dos ingleses voltaram para a Europa e então a Igreja Anglicana achou que não compensava mais mandar os padres e os dioceses para cá. Então, a Capela de Nova Lima ficou subordinada à sede da Igreja Anglicana do Rio de Janeiro e com o tempo foram surgindo mais comunidades, sendo 14 comunidades ao todo em Minas Gerais, sendo 2 delas em Belo Horizonte e uma foi a que a gente visitou, a de Santo Agostinho. Alguns dados sobre a teologia do anglicanismo são: é uma religião monoteísta que crê em um Deus único supremo, cujo nome é Jeová. Creem no Messias que veio há 2015 anos atrás, cujo nome era Jesus. Eles pregam o amor ao próximo e, acima de tudo, fazer o bem, como caridade, entre outros. Os princípios essenciais do anglicanismo são a Bíblia Sagrada, onde sustentam-se as doutrinas da religião e a liturgia, os credos apostólicos e niceno, os sacramentos como o batismo e a Santa Eucaristia e, por fim, o episcopado histórico. As tradições da religião anglicana vêm da Igreja Católica pré-Revolução Protestante e suas próprias tradições vêm após a Reforma Protestante. Muitas das tradições da Igreja Anglicana são diferentes da Católica e a principal diferença
é a permissão da ordenação de mulheres ao culto. Outra grande diferença é a liberação de seus padres para casar, como por exemplo o padre Darcimar que nos recebeu na igreja. Ele era um padre católico que se apaixonou por uma mulher e queria casar-se. Por isso pediu transferência da igreja católica para a igreja anglicana para poder casar-se. Na segunda metade do século XIX, por meio de divergências teológicas e pastorais no seio do anglicanismo, surgiram várias denominações independentes, principalmente na América do Norte e na Austrália. Concomitante a esse fenômeno, houve o surgimento de movimentos de convergência, os quais protestantes e católicos se aproximaram do anglicanismo e do catolicismo. E buscaram estabelecer igrejas com doutrinas e práticas anglicanas, como por exemplo a Igreja Católica e a Apostólica Carismática. As principais diferenças entre o anglicanismo e o cristianismo é que o anglicanismo não exige o celibato dos sacerdotes, ele aceita o divórcio, as mulheres no clero e a homossexualidade. E além da Bíblia, eles também leem a Bíblia, mas além disso eles também leem o livro de oração comum, que é o livro deles, e eles não seguem o Papa, igual o cristianismo. Um dos principais pensadores da Reforma Inglesa foi o arcebispo de Cantuária e o Thomas Cranmer. Diferente das outras reformas que estavam acontecendo na Europa na época, ele foi criado por interesse da monarquia. Os dois principais pensadores da Reforma Inglesa foram o arcebispo de Cantuária e Marte, que foi queimado vivo por ordem de Maria Sanguinária, Thomas Cranmer, compilador do livro de oração comum, e o teólogo Richard Hooker, autor do clássico A Lei da Política Eclesiástica. O anglicanismo situou-se desde então como uma igreja católica reformada nacional e uma via média entre os extremos de Roma e de Genebra. Com a reforma protestante, a igreja na Inglaterra se tornou a Igreja da Inglaterra.